O hospital de campanha Newton Lins, desde o início da pandemia no Amazonas, foi alvo de denúncias, a começar pelo valor do aluguel, que o governo pagou por 3 meses de uso. Foram R$2.600.000 em 2020. Depois, o hospital foi inaugurado, mas não havia equipamentos necessários para atender a população. Em seguida, por contratos com empresas que superfaturaram os serviços, como a empresa Norte Serviços, que, segundo as investigações da CPI da Assembleia Legislativa do Amazonas, a empresa lavou 4 toneladas de roupas quando haviam apenas 4 pacientes internados. O hospital de campanha Newton Lins chegou a funcionar por quase 3 meses, atendendo exclusivamente pacientes com a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde a desativou no início de julho de 2020, devido à redução do número de internações e óbitos pelo novo coronavírus. Este ano foi reaberto no dia 26 de janeiro para atender novamente pacientes com a Covid-19. Mas o governo do Amazonas se prepara para a possível terceira onda da Covid-19, renovando mais um contrato. Não para ajuste dos salários de servidores da saúde, não para vacinas, não para a abertura de novos leitos e nem com EPIs ou medicamentos, mas sim para locação de container para armazenamento de cadáveres. No dia 29 de abril, de acordo com o Portal da Transparência do Amazonas, uma nota de execução de despesa no valor de R$62,1 mil foi feita entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Space Serviços de Alvenaria e Locação Eireli. A nota é referente ao primeiro termo aditivo do contrato de número 04/2021, por meio de dispensa de licitação para serviços de locação de container frigorífico para armazenamento de cadáveres. O novo termo é válido por mais 90 dias. A locação do container para armazenar os cadáveres é para permanecer diariamente no hospital de campanha Newton Lins. Segundo documentos, o contrato assinado pelo secretário Marcelo Scampelo da SES para o aluguel iniciou no dia 30 de janeiro pelo prazo de 90 dias, sendo renovado na última quinta-feira, passando a valer a partir do dia 30 de abril. Por dia, o governo do Amazonas paga R$690 para o container ficar na unidade de saúde. Mensalmente, o Estado gasta cerca de R$20 mil com este contrato. O Estado contabiliza mais de 12 mil mortes pela Covid, mesmo que o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde aponte que o número de vítimas pela Covid tenha diminuído, como no último domingo, onde registrou-se 5 óbitos pela doença. Os containers são prioridades para o governo do Estado. Em meio ao despreparo, a atual gestão, as prioridades de Wilson Lima, de fato, não é a saúde pública. No primeiro ano da pandemia, Wilson Lima contratou inúmeras empresas com dispensa de licitação para atuar no governo no combate à pandemia. Com isso, irregularidades foram constatadas durante a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde se detectou um superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares, organização criminosa e peculato. As denúncias recaem sobre o Wilson Lima, investigado na Operação Sangria, e agora deverá também ser ouvido na CPI da Covid, instalada no Senado Federal. O governo do Amazonas, em 2020, dispensou ou declarou inexigibilidade em licitações que somam 335,7 milhões para serviços, obras ou produtos, de um total de 1,1 bilhão em compras, ou 30,38% do total, ou seja, 3 de cada 10 adjudicados foram sem licitação. As informações são do portal E-Compras da Secretaria de Estado da Fazenda. Em 2019, a gestão de Wilson Lima adjudicou, de janeiro ao início de dezembro, mais de R$500 bilhão em contratos com dispensa de inexigibilidade de licitações. As dispensas de licitação de Wilson Lima no seu governo mais famosas foi com a Dantas Transportes, no montante de 46 milhões. Em depoimento ao Ministério Público de Contas, Francisco Luiz Dantas, dono da empresa, afirmou que era obrigado a pagar propina, chamada de mensalinhos, e que foi chantageado para pagar uma despesa de viagens de lancha do governador a Itacoatiara. Em 2020, a FJAP, a Mineria, onde 2,97 milhões foram destinados à empresa para atender pacientes da Covid-19 no estado, que custaram em média quase o dobro dos ventiladores comprados pelo governo federal na mesma época. A diferença de preços por unidade foi de R$48,9 mil.
Dispensa de licitação e inexigibilidade são maneiras diretas de contratação, sem a necessidade do processo convencional de uma licitação. A inexigibilidade de licitação só pode ocorrer quando é totalmente inviável a execução da competição. A dispensa é permitida tão somente para aqueles casos elencados no artigo 24 da Lei de Licitações. A legislação diz que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, ocorrerá pena de detenção de 3 a 5 anos e multa. Mas para o governo, descumprir a legislação parece não ser nenhum problema.